Boa tarde, mães que oram. Aqui Maria Tereza lhes falando. Vamos iniciar o nosso momento de formação, práticas espirituais. Estamos aqui reunidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Devemos hoje, mais do que nunca, pedir a orientação do Espírito Santo, que ele venha sobre nós. Só ele e somente com ele é que temos força e coragem para continuar a nossa caminhada diária. A caminhada é para a busca da nossa santidade, de firmar nossa posição como filhas de Deus. E nós devemos a cada dia nos aproximar mais dele e nos tornarmos mais parecidas com o Cristo. Para nos tornarmos mais parecidas com o Cristo, nós temos 3 armas: o jejum, a caridade e a oração. Muito especiais para esse tempo que vamos entrar agora, o tempo da Quaresma. A oração é o nosso elo com Deus. É por meio da oração que nós somos ligadas a Deus. Para que esse elo de ligação seja forte, ao orar, nós devemos buscar a sinceridade do nosso coração. Este, que se já for convertido, ótimo, mas se não, ele deve nutrir um sincero desejo de conversão, um profundo desejo de conversão. A oração, ela pode ser precedida de meditação. A meditação, ela fortalece a nossa oração. Muitos dizem que devemos, nesta época, meditar sobre a paixão de Cristo, por exemplo. Porque meditar sobre a paixão de Cristo pode nos colocar no caminho da santidade. Na cruz, nós encontramos verdadeiramente exemplos de caridade, de paciência, humildade, obediência, pobreza, temperança, entre outros. Quando formos orar, devemos procurar um lugar tranquilo, calmo. Ali, elevemos nossos pensamentos a Deus, pedindo ao Espírito Santo o fogo do amor e colocamos em sintonia com Jesus. Essa é a perfeita equação para uma oração sincera. O lugar quieto, a meditação no sofrimento da cruz e a sinceridade do nosso coração. Também temos o jejum. É por meio do jejum que somos ligados a nós mesmos. A penitência do jejum, ela tem como objetivo que nós dominemos as vontades do nosso corpo, para que o corpo não seja dono da nossa vontade. Ao jejum, podemos acrescentar as mortificações. Exemplos: nós devemos sorrir sem vontade, sorrir para uma pessoa que não está sendo simpática com você.
Devemos comer aquilo que não gostamos, é um tipo de mortificação. Ou também deixar de comer aquilo que gostamos tanto. Tomar banho frio, ficar sem tomar café, se for uma coisa que você tem o hábito de fazer todo dia. Ficar sem fazer unha, ficar sem comer doce. Esses são exemplos de mortificação que nos abastece, que nos faz conhecer a nós mesmos e a dominarmos o nosso corpo. Também existem sacrifícios que nós não buscamos. Por exemplo, o aparecimento de uma doença inesperada é um sacrifício que nós devemos oferecer a Deus. Nós não buscamos, ninguém quer ficar doente, mas se estamos doentes, na doença oferecemos aquela dor, oferecemos aquele sacrifício a Deus. Todas essas penitências são agradáveis a Deus, porque nos faz conhecer a nós mesmos e dominarmos o nosso corpo. A outra arma é a caridade. É por meio da caridade que nós somos ligados ao próximo. Devemos nos compadecer do sofrimento alheio. Quem se importa verdadeiramente com a dor do outro é aquele que agrada a Deus. Quem atende a uma necessidade de um irmão carente é agradável a Deus. Quem dá importância à dor, ao sofrimento de um irmão, é agradável a Deus. A caridade é um importante passo no caminho da conversão. Mas atenção, mães, muita atenção. Não é a prática da conversão que nos converte. Não é a prática da caridade que nos converte, mas é a nossa conversão que nos faz mais caridosos. Ou seja, não é porque fazemos caridade é que vamos ser convertidos. Não, não é. Mas ao contrário, quanto mais convertidos, mais caridade, mais olhar pelo outro nós teremos. Na caridade, o importante é pensar que muitas vezes o nosso egoísmo nos impede de servir ao irmão. Muitas vezes nós não conseguimos pensar no outro. O egoísmo, o orgulho, a preguiça são os principais obstáculos que nos impedem de sermos caridosos. Devemos também, nessa época de Quaresma, nesse tempo quaresmal, devemos limpar o nosso coração. Aproveitemos esse tempo para aprofundar no Kairós da reconciliação. Kairós, como a maioria de nós já sabe, Kairós é o tempo de Deus. Então a Quaresma é um tempo de Deus para reconciliação, através da oração, reconciliamos com Deus, através do jejum, reconciliarmos com nós mesmos e através da caridade, reconciliarmos com o irmão. Não espere chegar a Semana Santa. Confessem. Agora é o tempo favorável para a confissão. Devemos nos entregar ao Senhor por meio da oração
que é o trato íntimo com Deus. Como diz o profeta Joel, devemos rasgar os nossos corações. Para rasgar o coração é necessário mortificação e penitência. Para refletirmos hoje, devemos pensar o que precisamos tirar, o que precisamos limpar o nosso coração. Qual o sentimento que nós cultivamos dentro de nós que não condiz com oração, jejum e caridade? Devemos aumentar a comunhão, a comunhão eucarística, mais do que uma vez por semana, durante o tempo da quaresma. A quaresma é um deserto. Jesus foi para o deserto se preparar para a sua paixão. Nós também estamos nos desertos. Nós somos fracos, pecadores, mas nós não vamos para o deserto sozinhos. Nós temos as nossas 3 armas: a oração, o jejum e a caridade. Pai, nos apresenta nossas armas, nos fortifique em nossas armas, para que nós lutemos e cheguemos ao domingo da ressurreição, novos, renovados, e Deus faz nova todas as coisas. Um grande abraço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.